Olá, boa noite. Mais um Ideias da Aldeia começa agora para todo o Acre. E no programa de hoje, uma discussão sobre a saúde da mulher. Como estão os investimentos e as estratégias do poder público para melhorar a qualidade de vida, especificamente entre crianças e mulheres. Hoje inicia a Semana Mundial da Amamentação e o Acre reforça o compromisso de promover o cuidado com a saúde da mulher. Quem está conosco aqui para falar um pouco sobre tantos assuntos é a gerente estadual da saúde da mulher, criança e do adolescente, a senhora Gerlívia Maia. Boa noite, um prazer recebê-lo novamente aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Dan. É um prazer também enorme. Senhora Gerlívia, hoje inicia essa Semana Mundial de Amamentação. Por que é necessária a realização de uma semana como essa? Toda mulher, toda mãe não sabe que é importante amamentar? Na verdade, a amamentação era para ser uma prática, né, bem executada por todas as mulheres, mas não vem sendo assim. Há milhares de anos, a prática começou, o desmame começou a acontecer. Né? Por quê? Há muitos anos já se tem história de desmames. Eles buscavam alternativas, inclusive, para substituir. Depois, com o passar do tempo, começou o processo de desmames na Europa. Isso foi muito marcante com a questão das amas de leite. Eles adotavam as amas de leite, né? Preocupadas, mulheres preocupadas com... Elas pensavam muito na questão da fraqueza e da estética que ainda hoje, né, permanece essa questão de que se você for amamentar, você vai ficar com seios moles, peito caído, que não é verdade, não é a amamentação que faz isso. Né? Então, e aí, para que a gente comece a resgatar essa prática, começou-se a adotar medidas e aí se trabalhar as semanas mundiais, são semanas onde você fica pensando, refletindo em cima de determinados temas, para ver se a gente resgata isso. A importância de se resgatar essa ideia de que a amamentação é importante, ela é fundamentada em quê? Em que o leite é importante? O leite materno ele é importante tanto para a criança como para a mulher, como para o meio, para a sociedade como um todo. É ecologicamente correto. Por quê? Porque se você amamenta, você não vai usar lata, você não vai usar mamadeira, então aí você não vai estar poluindo o meio ambiente, né? Para as mulheres, além de outras vantagens, tem duas assim, principais, que é a questão da mais de 25% você reduz o risco de câncer de mama, você diminui os riscos de hemorragias no pós-parto. Para as crianças, você tem aí a questão da saúde. Aquele leite aguado do início, ele é muito especial, aquele leite. O colostro, você está falando que o colostro é o que sai no primeiro, segundo dia, até no terceiro dia, né? Aquele líquido amarelado, que é muito rico em gordura, rico em anticorpos. Ali está a proteção para a criança. É uma vacina, na verdade seria a primeira vacina, né, que a criança recebe, porque ali ele está recebendo proteção contra diversas doenças. A amamentação, ela protege a criança de diarreias em mais de 80%, de infecções respiratórias, mais de 60%. Né? E a diarreia é um fator de risco, né, para as crianças recém-nascidas. É um fator de risco para nós. O ano passado nós tivemos um problema sério com a questão da diarreia. No rotavírus, não foi? Com o rotavírus, por conta do período longo, a estiagem do ano passado. Por conta disso, nós tivemos alguns óbitos e na grande maioria de crianças menor de 1 ano, mais de 50 óbitos foi menor de 1 ano, e dessas a gente viu depois que no relatório você observa muito bem que eram crianças desmamadas. E as mulheres que elas não têm condições fisiológicas de oferecer o leite para o filho? De repente, elas são bombardeadas com uma campanha informando: amamente seu filho, é importante amamentar. Como é que fica o psicológico de uma mulher dessa? Como é que vocês trabalham as mães que não têm condições de amamentar, de fato? Toda mulher é capaz de amamentar. Só tem uma contraindicação, é a mãe soropositiva, né? É a portadora do HIV. Essa é a única que não tem condição e que não é estimulada, e por conta disso a gente trabalha a questão do banco de leite, que
né? Depois eu creio que você vai abordar. E aí, não sendo isso, toda mulher é capaz de amamentar seu filho. Mas tem aquelas mulheres que falam que eu não tinha leite, ou o leite pedrou, como é que fica? O leite, tudo isso é apoio. Sem apoio não vai. Todas as mulheres precisam ser apoiadas. Aí a importância dos parceiros estarem juntos. É muito importante que o parceiro esteja junto nesse momento. Mas o sucesso da amamentação depende não somente da mulher, mas depende de outras pessoas envolvidas para estar ali juntinho naquele momento tão importante da vida daquela criança, né, para que a prática seja bem desenvolvida. Não é só um fator instintivo, né? Não é meramente instintiva a amamentação. Ela precisa ser de outras coisas. Ela precisa ser aprendida. Se você não fizer uma pega bem feito... O que é uma pega? É o bebê ir ao seio e abocanhar certinho a areola, você vai ter um problema, você vai ter fissura. Em consequência disso, você pode ter o leite empedrado também, dependendo da pega, o leite pode ficar empedrado. Por quê? Porque ele não vai ter condição de sair. O leite não vai fluir, vai ficar armazenado e ali ele vai ficar endurecido e pode se transformar, inclusive, numa mastite, né? Virar o tumor, o verdadeiro tumor que se fala, né? Então, que muitas mães falam, meu bebê arrotou no peito. É muito comum nas comunidades elas se referirem ao arroto. Meu peito ficou empedrado porque meu bebê arrotou. Então, isso tudo não tem nada a ver, né, com o arroto, não. Tranquilo. Ele pode arrotar sem problema. À vontade, sem problema. Não é isso que vai dar problema. O que essa mãe tem que ter cuidado é com o mamilo. Então, o mamilo ele tem que ser cuidado desde o pré-natal. A importância dos profissionais de saúde que acompanham essa mulher no pré-natal é muito grande de estar observando esse mamilo, identificando o tipo de mamilo, apoiando essa mulher, dizendo que ela é capaz de amamentar, mesmo que ela não tenha um mamilo protuso. O que é protuso? Um mamilo que seja mais alongadinho. Né? Que dê condições da criança. Se ela não tiver esse mamilo dessa forma, ela tem condições de amamentar. Mesmo que ela não tenha esse mamilo dessa forma. É possível ela amamentar. Desde que no início ela seja orientada, né, ela já vá sabendo que ela vai ter um pouco de dificuldade, mas que ela vai poder amamentar sim. É possível ela amamentar dessa forma. Senhora Gerlive, mas as mulheres que não tiveram, por exemplo, uma alimentação adequada durante o período de gestação, essas mulheres podem vir a ter pouco leite ou não ter leite para a criança quando ela nascer? Não. Ou a senhora insiste na tese de que realmente... Sim, é possível ela amamentar. Existe um estudo que foi feito entre as mulheres, uma mulher nutrida, uma mulher de bem, né, de um poder aquisitivo alto, e uma mulher na época da Malásia, que comia o que sobrava, de alguma forma, algum alimento para ela. E o que foi feito, comparando, é a mesma coisa, não difere, só em quantidade, mas em qualidade nenhuma. Então, uma mulher pobre e uma mulher rica, a qualidade é a mesma. A quantidade talvez seja menor pela menor ingesta de líquido. Mas se ela tiver líquido para ingerir, que não precisa ser um suco sofisticado, ela pode estar ingerindo água, ela vai produzir um leite em quantidade suficiente e adequada para o filho dela. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a amamentação deve ser exclusiva. E o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, também adota a mesma medida. E nós trabalhamos dessa forma. Vários estudos, são várias as evidências científicas de que a amamentação deve ser exclusiva até o 6º mês. O que é exclusiva até o 6º mês? É você não dar água nem chá. Só leite. Só leite materno. Não precisa de mais nada. Aguinha, chazinho é prejudicial à amamentação. A criança não precisa de mais nada. Ela precisa de carinho, de colo e peito. E ela vai viver feliz, com certeza. E aquelas pessoas, aquelas mães que amamentam os filhos durante 1 ano, 2 anos, 3, 4, tem casos, fiquei sabendo hoje de uma amiga que tem um conhecido que tem uma menina com 13 anos ainda mamando no peito da mãe. Esses casos assim, que desequilíbrios que podem ocorrer? Então, aí eles colocam, o que a gente trabalha é o exclusivo até o 6º mês e a sua continuidade continuando até 2 anos ou mais. Esse mais, você pode estar vendo a criança com 3 anos, você já pode entrar num desmamento, até porque ela larga, porque ela começa com as atividades escolares, você começa a colocar essa criança, né, envolvendo em outros ambientes e ela vai largando o peito.
Então, se uma mãe permite que isso perdure por mais tempo, é mais por prazer para ela. Às vezes a mãe não consegue fazer essa separação. É muito prazeroso para ela também. E ela não consegue fazer. Porque a questão da amamentação, esse vínculo afetivo que se cria através da amamentação, esse ato de amor é um negócio muito forte. E isso vai auxiliar essa criança lá na frente. Essa criança vai ser um adulto com certeza mais equilibrado emocionalmente, uma criança mais segura. Pelo ato de ter sido amamentado. Pelo ato de ter sido amamentado. Doenças crônicas, as evidências científicas mostram hoje, são várias as abordagens, quando se refere a diabetes e hipertensão. É comprovado que a criança, quando ela é alimentada no seio, da forma correta, exclusiva, e depois perdura por mais um tempo, com certeza vai ser um adulto que vai ter menos riscos de hipertensão, de desenvolver uma hipertensão e uma diabetes. Então, é por isso que a gente trabalha essa prática, e trabalha com muito amor, com muita dedicação, e a gente fica assim, feliz quando a gente consegue divulgar, né? Hoje eu estava colocando lá no lançamento da importância da imprensa estar colaborando com essa ação, com essa prática, com esse resgate. E assim, é bem oportuna a questão do código, né? O Código Internacional para Comercialização de Alimentos, ele foi instituído em 1981, daí os 25 anos, né? É alusivo aos 25 anos. No Brasil, a norma brasileira, que se chama NBK, a Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e outros produtos da infância, tipo chupeta, mamadeira, ela foi regulamentada através de portarias e de resoluções em 88. Esse ano, ela foi transformada em lei para nossa felicidade. O que ela mudou de fato? Então, ela regulamenta a forma abusiva como é divulgada, como é difundido, né, os alimentos infantis, as fórmulas infantis, e os bicos, as chupetas, as mamadeiras. Então isso agora não vai ser mais vendido à torta e à direita? De forma livre e abusiva, não. Hoje, se você for num supermercado, você pode ir, qualquer que seja o supermercado da cidade, nas prateleiras, está lá bem identificando, bem grande, e cada rótulo de cada lata você pode ver que tem lá, que a amamentação protege a criança contra infecções, contra diarreia, e que o Ministério da Saúde adverte que a criança deve ser amamentada exclusivamente até o 6º mês e continuada até os 2 anos ou mais. Isso já é uma mudança importante, senhora Gelívia, porque a maior parte das mães nem tem acesso ao supermercado, por exemplo. Aí o poder público não teria que ter outro tipo de ação, não querendo tirar o mérito de uma conquista como essa norma? A busca de alternativas para a gente estar monitorando isso é muito grande. A importância da gente estar trabalhando esse tema nessa semana, nesse ano, é muito grande, porque você difunde e aí você leva para a sociedade esse conhecimento, né? A importância de que cada um é de responsabilidade minha, é sua, é da sociedade em geral, de estar monitorando. Porque nós, principalmente nós aqui na região de fronteira, a gente tem uma entrada livre de muito produto que não tem uma fiscalização muito séria em cima dele, né, muito severa. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E cabe a cada um, e está alertando para os perigos, os riscos, né, que essa criança pode estar submetida a uma situação muito ruim. Essa norma, prejudicando o futuro dela e tudo mais. Essa norma tem alguma referência no exterior? Esse tipo de conduta de não vender chupeta à torta e à direita, não vender leite assim, como se estivesse vendendo sabonete, isso tem uma referência em outros países? Sim, o código é um código internacional. A Organização Mundial de Saúde, Unicef e outros organismos internacionais foi quem começaram a elaborar essa norma, e daí os países começaram a adotar. Então, essa é a grande novidade para a campanha mundial desse ano, seria, por exemplo, o estabelecimento dessa lei agora. Dessa lei. Essa lei é, assim, um avanço muito grande, uma conquista, né? Nossa, e assim, graças a esse momento que a gente está aí, que tivemos oportunidade, porque ela vinha sendo trabalhada em forma de resolução, em forma de portaria, e as pessoas pareciam que aquilo tudo não funcionava muito bem, né? Não levavam muito a sério. E agora a gente tem ela em forma de lei. Vale ressaltar que aqui em Rio Branco, aqui no Acre, essa campanha para incentivo à amamentação, ela não se limita a essa semana, né? Sempre
a maternidade Bárbara Eliodora reforça essa campanha, o banco de leite. Como é que nós estamos em relação a isso exatamente hoje? Hoje nós temos um hospital que é o Hospital Iniciativa Amigo da Criança. É o credenciado no IAC, né? Tem o status de Amigo da Criança. Então, quando você tem um hospital credenciado na iniciativa, você tem um hospital onde obedece várias regras, né? Tem rotina, tem normas lá dentro estabelecidas, onde a amamentação é falada 24 horas lá dentro. Então, se você olha para uma parede, tem um cartaz, tem uma norma fixada, você entra no pré-parto, tem lá, você vai para a sala de parto também, tem alguém que está falando de vantagem, colocando o bebê para mamar na hora que nasce, que é de extrema importância. As crianças todas devem receber leite materno na hora que nasce. Nada de testar a sucção com outra coisa. Testar a sucção no mamilo da mãe. Vai lá, o bebê nasceu bem, está saudável, está tudo bem, bota esse neném para mamar. Coloca esse bebê sobre a mãe. Igual os outros animais fazem isso, tranquilo. Existe uma pesquisadora, a doutora Dorothy, que ela fez um trabalho muito interessante. Ela acompanhou um bebê que nasceu numa condição maravilhosa e esse bebê foi colocado sobre a mãe. E esse bebê, sozinho, sem ajuda de ninguém, na hora que nasceu, ele foi lá, buscou o peito, sozinho, fez a sucção perfeita, perfeita. Então, assim, a gente não precisa sofisticar muito, né? Agora, o que a gente quer é esse resgate dentro dos serviços, lá nas comunidades, porque essa prática, ela vem sendo diminuída, não é só na capital. No interior, ela vem sendo diminuída. Nas aldeias, isso vem acontecendo. E a gente fica muito preocupado com isso. Nas aldeias também? Nas aldeias isso vem acontecendo. Porque hoje é normal, as pessoas veiculam, né? Sai aí uma mamadeira, as mulheres maravilhosas da televisão estão lá dando uma mamadeira, porque que a Índia, uma mulher, né, lá de qualquer comunidade não pode estar colocando a mesma coisa. Então, isso é muito ruim. E eles começam a trocar. Porque é moda, trabalha com a questão da moda, né? E aí a gente vai, o que vai acontecendo? O processo de desmame, né? Nós, de uma época para cá, quando nós começamos a trabalhar bastante essa prática, nós melhoramos muito já. Porque em 1990, que é uma pesquisa que foi feita pela universidade, a amamentação exclusiva, a partir do 3º mês, ela já não existia. Senhora Gelive, só para nós terminarmos esse primeiro bloco, o banco de leite, como é que uma mãe que não tem o leite empedrou, de uma forma ou de outra, não se sabe o porquê, não se sabe a causa, mas o leite empedrou, como é que ela pode acessar o serviço da Bárbara Eliodora para poder ter leite para a criança? Ou a mãe que quer doar, tem muito leite e quer doar o leite, como é que ela deve fazer? Se essa mãe está produzindo leite no primeiro mês, as mulheres todas, as mães, elas sabem que no primeiro mês, né, tem aquela descida, quando começa a descida, ela começa a produzir muito leite. Esse é o momento de você doar. Se está sobrando, né, vamos levar para a maternidade, para um banco de leite, para ele ser processado. E aí ele vai ser armazenado e vai servir para uma criança, para um prematurinho. E aí tem um telefone, é um 0800. Você pode ligar e aí você pode receber a visita de um profissional de saúde. A exigência é que você apresente o cartão do pré-natal para fazer o acompanhamento, né, ver como é que foi o pré-natal em si. E aí você pode fazer sua doação tranquila, a pessoa vai buscar na sua casa. Só para reforçar, é 0800, o número é 0800 647 1060. A pessoa que quiser liga ou para doar ou para receber, esse é o número que deve ser ligado. Sim. Né? 0800 647 1060. Tem sempre alguém lá para receber a mensagem e dar uma orientação. Correto. No próximo bloco a gente volta falando sobre saúde da mulher, tudo bem? Tá certo. Ideias da Aldeia volta em instantes.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre saúde da mulher, da criança e do adolescente com Gerlívia Maia, ela que é gerente estadual desses 3 setores aí, da saúde da mulher, da criança e do adolescente. Senhora Gerlívia, o Acre participa de um pacto nacional pela mortalidade pela redução da mortalidade né? materna e neonatal. Como é que estamos em relação a esses 2 assuntos, mortalidade materna e mortalidade neonatal? Nós, especificamente o Acre. A situação do Acre é uma situação ainda preocupante, mas se você considerar que antes a gente não tinha um comitê bem estruturado, né? Então a gente pouco sabia da real condição, né, da saúde da mulher. Hoje nós temos um comitê fortalecido, onde todos os óbitos são investigados, bem investigados, com propostas, onde são encaminhadas propostas para os serviços. Mas ainda, não diferente do Brasil, a gente ainda apresenta uma taxa alta de mortalidade materna. Ou seja, se uma criança morre, vocês tentam investigar os motivos daquilo ali na hora? Sim. A mortalidade neonatal, sim. Nós investigamos o óbito neonatal e o óbito da mulher, da morte materna, e em Rio Branco, o óbito da mulher em idade fértil. Né? Aquela mulher que ainda está numa idade de gravidez, né? E no Brasil, como é que estamos? A mortalidade infantil, ou a mortalidade neonatal, perdão. A senhora tem, claro, esses números? É alta a taxa. No sul do Brasil, a região onde a mortalidade é mais baixa fica no sul do Brasil. Mas as outras regiões ainda bastante alta, até porque também as investigações começaram a acontecer há bem pouco tempo. Os comitês começaram a ser instalados há bem pouco tempo. Nós pretendemos no Acre instalar agora, implantar os comitês regionais. Nós vamos fazer por região, porque ele só existe em Rio Branco, mas os óbitos que acontecem no interior são investigados. De morte materna, 100% dos óbitos são investigados. Mas nós pretendemos fazer isso agora, implantando comitês regionais. Nós estamos tendo um forte apoio do Ministério da Saúde, e aonde a gente está pretendendo trazer agora uma pessoa que tem um nome, né, uma autoridade. Uma pessoa uma grande autoridade, né, que trabalha com a questão da investigação de morte materna, para estar aqui, para estar nos auxiliando. Na verdade, o que está faltando para a gente estar implantando é tempo mesmo, mas a gente já está aí, já tem condição para isso, né? E vamos ver se a gente implanta, porque para a gente vai ser muito importante. Programas como o Mulher Cidadã, programas de saúde pública como Mulher Cidadã, Saúde Itinerante, de que forma esses programas já colaboram para diminuir problemas como câncer de colo de útero, complicações que podem comprometer a saúde da mulher e da criança? Isso já é possível ser percebido? A Secretaria de Saúde, ela tem algumas estratégias, né? O Saúde Itinerante é uma delas, que é assim fantástica, onde eles trabalham com ações educativas, levam informação e trabalham também com a questão Eles fazem exames, fazem, sim, a prevenção do câncer de colo de útero, de mama, é feito. Sempre nas equipes vão pediatras, né? E tem o acompanhamento da criança também e da mulher. E tem algumas outras estratégias. Nós trabalhamos com a parteira também. A parteira, ela tem um papel importantíssimo para a redução da mortalidade materna e neonatal. Qual é o papel dela? Então, nós temos um projeto que se chama Nascendo na Floresta, né? E aí, esse projeto, ele tem um alcance muito grande. Por quê? Porque essas parteiras que a gente leva à capacitação, são mulheres que estão em lugares muito distantes, né? Onde elas são a autoridade maior, elas são tudo, são lideranças. E aí a gente investe nessas mulheres. E elas lá na comunidade onde elas estão, elas orientam em relação ao pré-natal, orientam em relação ao aleitamento materno, ao planejamento familiar. Todas essas informações a gente passa para elas e elas levam para lá. Elas têm um trabalho que é ligado ao Programa de Saúde da Família ou agente comunitário de saúde, né? E as parteiras? A ideia da amamentação nas parteiras, ela é muito forte? Ou vocês ainda precisam ficar fortalecendo essa ideia? Na verdade, a gente tem que estar sempre fortalecendo, né? O desmame, ele acontece em todos os lugares.
mas elas trabalham muito bem essa ação. Elas fazem, a gente faz a orientação e elas trabalham isso junto com a mulher na hora do parto. Depois elas têm, o papel delas é maravilhoso. Elas conseguem fazer isso, porque a parteira ela vai antes, durante e depois do parto. Ela fica assistindo essa mulher, né? E aí todo aquele momento, aquela dificuldade, dos primeiros 15 dias, elas estão sempre prontas ali para ajudar. É uma médica da floresta. Né? São maravilhosas, são lindas todas. E esse investimento que vocês fizeram nela, houve alguma espécie de resistência? Não, mas isso aí eu trabalho com parto há 30 anos, isso aí eu já sei de cor e salteado. Houve alguma resistência sobre métodos de trabalho? Não? Nenhum, muito pelo contrário. Elas buscam, elas ficam felizes quando a gente vai para os municípios, por mais distante que seja. O ano passado nós fizemos um encontro em Tarauacá, pegando a comunidade de Jordão, e elas desceram 6 dias de barco para participar. Lá no Juruá, a mesma coisa, elas descem 3 dias, 4 dias de barco, sem problema, sem criar menor resistência. Elas são umas verdadeiras colaboradoras, de forma voluntária, desprendidas de qualquer coisa. Senhora Gerlívia, o profissional de saúde, ele tem sabido se comunicar com essas comunidades? Assim, há uma comunicação ou ainda precisa melhorar muito? Por exemplo, entre o médico e uma parteira, entre o médico e os moradores da comunidade, a comunicação ali é satisfatória? Fica difícil da gente fazer uma avaliação aqui, mas a gente trabalha a humanização da assistência. Agora mesmo no seminário foi muito bem trabalhado e colocando sempre a importância do papel da parteira. A importância dessa mulher que está assistindo dentro de uma aldeia, dentro de uma comunidade distante, dela vir para um hospital, uma unidade, se dirigir a uma unidade de saúde e ser bem acolhida, bem recebida, porque ela tem o papel dela que é muito importante. Então o profissional de saúde ele tem que ficar atento a isso. Ele tem que valorizar essa mulher. Ela é importante para a comunidade. Senhora Gerlívia, só para finalizar essa nossa conversa, a senhora, retomando um pouco o seu raciocínio, a senhora falava a respeito da organização dos comitês para fortalecimento desse pacto pela mortalidade, pela redução da mortalidade materno e neonatal. As pessoas assim, têm um pouco de desconfiança, mais um comitê, mais uma reunião, mas é preciso entender que isso, sem a realização, sem a existência desses comitês, todo um trabalho pode ser posto por água abaixo, né? Os comitês são muito importantes. Nós temos o Comitê de Mortalidade Materna que existe e a gente agora vai, junto do Comitê de Morte Materna, a gente vai estar colocando, agregando mais um, que é para a gente estar supervisionando os serviços, né? Monitorando os serviços de maternidade. Nesse encontro, nesse seminário que nós realizamos aqui de 10 a 14, desse mês de julho, nós tivemos todas as maternidades presentes, todas. E mais 2 municípios que não têm maternidade, mas que estão estruturando o serviço de unidade mista, uma unidade mista de saúde, e eles já se fizeram presente. O Ministério da Saúde, várias autoridades estavam aí presentes e disseram que tem recurso para adequarem, para as unidades se adequarem, para estar melhorando e humanizando a assistência prestada às mulheres nas maternidades. Então, eles estão elaborando projeto e esse comitê vai servir para isso, para a gente estar apoiando e estar orientando, né, na condução da execução dos projetos. São projetos muito importantes que vão vir aí nesse momento onde nós temos que estar humanizando a assistência. É fundamental. A mulher ela tem que ser bem recebida nas unidades de saúde, qualquer que seja. E é isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Que essa mulher chegue na unidade de saúde e ela seja bem acolhida, respeitada. E não só ela, como a criança. E hoje nós temos a lei do acompanhante. A lei do acompanhante, ela existe há algum tempo, mas ela não vinha sendo muito bem aceita pelos lugares, nem muito bem, né, divulgada. Nesse encontro, ela deram uma visibilidade muito grande e uma importância. E aí é que a gente pede para que todos os serviços implantem o acompanhante. Deixe o acompanhante estar lá do lado dessa mulher em todos os momentos. O acompanhante não precisa ser necessariamente o companheiro, né, o marido, mas que seja uma pessoa da confiança dessa mulher. Mas que ele esteja junto, para que aquele momento
não seja um momento ruim para aquela mulher, e sim uma coisa agradável, gostosa. O hospital, a unidade de saúde, tem que estar preparada também para essa mudança, né? E aí, então, o Ministério da Saúde, ele se antecipou. Ele já veio, ele está querendo que seja implantado dessa forma, o processo da humanização seja implantado nos serviços, mas ele está dando condição. Então, as unidades já estão, os projetos já estão quase todos prontos, estão sendo encaminhados e a gente já vai estar encaminhando para Brasília. Existe um recurso que vai ser disponibilizado para adequação das maternidades, para que o serviço de humanização da assistência seja realmente implantado. Senhora Gerlívia, olha, temos muito mais o que falar. Espero contar com a sua presença aqui em um outro momento, parabenizando pelo trabalho e desejando boa sorte aí nessa semana de discussões a respeito da amamentação. Obrigado muito pela sua presença aqui no nosso programa. A gente que agradece, eu fico muito feliz de ter uma oportunidade como essa, onde a gente pode estar divulgando as ações e falando de práticas como essa da amamentação, que é importante que cada um, homem, mulher, fique sabendo de como ela é importante para a redução da mortalidade infantil. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Até lá.